Você verá agora a incrível história de superação da Priscila. Veja como ela superou a artrite reumatoide do dia a dia, com apenas algumas atitudes bem simples. Assista o vídeo até o final e aproveite o conteúdo. Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aqui embaixo, deixe seu like e agora vamos para o vídeo. A pessoa fala assim, reumatismo é doença de velho. Gente, não é. O reumatismo é uma doença que pode acontecer desde a criança até a pessoa idosa. A doença de Priscila chegou cedo, quando ela tinha 25 anos. O sinal de alerta acendeu de repente. Eu acordei um dia com as articulações quentes, vermelhas, inchadas. E eu já saí de casa assim, eu tenho alguma coisa, eu acho que eu tenho artrite. A auxiliar de enfermagem, do nada, se transformou em paciente. Eu lembro, eu olhava pro corredor, eu ficava olhando uma cadeira de roda e falando, meu Deus, daqui a pouco meu filho vai estar me empurrando numa cadeira de rodas, né? Eu tive um momento de impacto muito ruim. Eu já tinha dificuldade de estar trabalhando, porque eu tinha a dificuldade de realizar movimentos finos, como, por exemplo, pulsionar uma veia, fixar um catéter, fechar uma tampinha de catéter. Aquilo para mim estava se tornando difícil, já tinha alguns meses da primeira manifestação articular mesmo. Priscila teve que se afastar do emprego e não demorou para a vida em casa ser afetada também. Você pisava no chão, parece que seus pés não querem abrir, o seu dedo não quer mexer, a sua mão para você pegar a xícara de café, ela já estava ficando difícil. A nossa vida Você tem uma vida normal? Eu tenho uma vida normal, adaptável. Eu sempre falo que tudo que eu fazia antes da artrite eu faço hoje, só que hoje eu faço de forma diferente. Quem tem artrite, como Priscila, sofre com inflamação nas articulações do corpo, o que dificulta até os movimentos mais simples no dia a dia. Você acorda de manhã com grandes dificuldades de articular as mãos, de você estar mexendo as mãos, Entendi. pegando, abrir uma torneira, pegar a pasta. Gente, a pasta de dente é um absurdo. É uma coisa muito frustrante. Quando você acorda de manhã, você não consegue tirar a tampinha da pasta de dente. Uma das saídas foi adaptar a rotina. Pasta de dente, por exemplo, só aquela com tampinha que levanta, não precisa girar. E o varal tem que ser desses que sobem e descem, sem que ela precise levantar muitos braços para pendurar a roupa. Logo depois que descobriu a doença, a Priscila foi morar com a mãe. Mas 2 anos depois decidiu que era hora de viver sozinha de novo. Então ela procurou um lugar para morar com o filho e achou esse sobrado aqui. São 2 andares e tem o problema da escada. Para quem tem artrite é um sofrimento. Mas ela conseguiu achar uma solução. Mudou-se aqui para o 2º andar e construiu uma cozinha aqui nesse lugar que era uma sala, né? Deu tudo certo, ajudou. Ajudou, sim. E hoje você não precisa ficar descendo e subindo escada o dia inteiro. Não. Aí eu consigo viver bem aqui em cima, eu faço tudo. Ela fez até um degrauzinho na cozinha para deixar os armários numa altura mais confortável para as tarefas do dia a dia. Como subiu um pouco os móveis, então eu não tenho que estar agachando para estar pegando as coisas, está tudo na altura das mãos. Para aliviar as dores, Priscila passa pomadas e toma remédios, sempre com indicação médica. Ela apostou também na troca de experiências, criou um site na internet onde se comunica com outras pessoas que têm artrite. E agora eu vou ter que aprender a viver uma vida inteira com a dor, porque a dor vai me acompanhar, ela vai fazer parte do meu dia. Como é que você espera se ver aos 60 anos? Eu acho que eu me vejo aos 60 anos andando muito bem e na vida ainda. Troca de informações, troca de ideias, experiências, isso é realmente um remédio muito eficiente. A gente viu a Priscila, ela começou a ter os primeiros sintomas com 25 anos, está com 30 anos, mas tem otimismo para chegar aos 60 bem, né, doutor? É isso mesmo. Outro detalhe importante, ela estava movimentando bastante as mãos, demonstrando tudo para a nossa reportagem, para o Renato Biasi, mas ela não estava num dia de crise. Se fosse num momento de crise, metade do que ela fez aí, ela não conseguiria fazer, doutor. É isso mesmo, Fernando, você tem toda a razão. Quando a inflamação está muito evidente, né? Quando ela aparece, ou seja, quando a paciente está em crise, é muito difícil a movimentação. O que faz aparecer a crise? Caio, não tem nada que provoque a crise. Ela simplesmente aparece e os intervalos de aparecimento das crises são muito variáveis entre as pessoas.
Algumas pessoas têm muitas crises, outras pessoas têm poucas crises. Então a gente sempre diz, nós não estamos tratando a artrite reumatoide, nós estamos tratando o paciente, a pessoa que tem artrite reumatoide, porque cada pessoa é uma pessoa. Não dá para prever que vai ter uma crise e não sabe a causa da crise. Não dá para prever e nós não sabemos a causa. Mas normalmente acorda com essa, quer dizer, quando descobre que tem, acorda como a Priscila descreveu, quer dizer, que você com dificuldade de abrir a mão, assim? Isso mesmo, Mariana. É o que nós chamamos em medicina de rigidez matinal. Rigidez matinal. Matinal. Então esse é um sintoma que as pessoas têm que ficar atentas em casa. Tem que ficar atentas. Só vamos fazer uma pequena observação. A artrite reumatoide causa uma rigidez matinal mais prolongada. Entendi. Meia hora, 1 hora. Um outro tipo de problema das juntas, que se chama artrose, esse pode dar uma rigidez de 10 minutos, 5 minutos. Mais curta. Mais curta. Doutor Zerbini, nós temos uma perguntinha de um internauta, vamos dar uma olhada. Colocar gelo ajuda a aliviar a dor? Estácio de Descer na Bahia. Essa é uma boa pergunta. Doutor, é gelo ou calor? O que eu uso? Pois é. Então, com inflamação, todo mundo tem essa dúvida, né? É o seguinte, muito boa. Quando você tem um trauma, quando você bate, quando você tem um acidente, o gelo é muito bom nesse momento para não inchar, né? Para não ter aquele ficar grande, fazer o que nós chamamos em medicina de edema, né? Outra coisa que o gelo às vezes ajuda é quando a junta está muito quente, por exemplo, um joelho muito quente. Então a gente põe um gelinho lá, uma bolsinha de gelo, não diretamente, em cima de uma toalhinha, 10 minutinhos, né? Agora, o gelo não ajuda assim a tratar a artrite reumatoide, né? Ele ajuda num determinado momento, né? É uma pequena ajuda num momento, por exemplo, que está muito quente uma articulação, muito dolorida. Vamos entender, então, o que acontece nas nossas articulações quando a gente tem artrite. Doutor Zerbini, queria convidá-lo aqui, por favor, para a gente fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano. Vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha nas nossas articulações e falar um pouquinho sobre as causas da artrite, né? Que podem ser genéticas, ou seja, se meu pai, se minha mãe tem artrite, provavelmente eu vou ter também, certo? Não é bem uma fatalidade, mas ajuda. Ajuda, assim, existem realmente fatores da família. E também pode ser provocada por vírus e bactérias, que daqui a pouquinho o Dr. Caio vai falar mais sobre isso. Então vamos lá, olha lá a nossa articulação mais de pertinho, vamos pegar aqui a articulação do punho. O que acontece? Há um desequilíbrio no nosso sistema de defesa, doutor Zerbini? Muito bem, Mariana, é isso mesmo. O nosso sistema de defesa, que é feito para nos defender de vírus, bactérias, de tudo que tenta penetrar no nosso organismo que não é nosso, esse sistema imunológico, esse sistema de defesa sofre um pequeno desequilíbrio, uma pequena alteração. Então, ele começa a atacar nosso próprio organismo. Mesmo que não tenha nenhum vírus ou nenhuma bactéria entrando em contato comigo. Mesmo que não tenha nenhum vírus, nenhuma bactéria. E aí ele produz os chamados anticorpos que vão ali para a articulação, é isso? Vão para a articulação e causam uma inflamação na articulação. Nosso sistema de defesa. Ou seja, vamos para a próxima tela aqui, porque daí o que acontece é que aumenta a quantidade de irrigação. Quer dizer, a irrigação aumenta a quantidade de sangue nessa região. Perfeito. Nesse sangue há o que a gente chama de plasma, que é a parte líquida do sangue. É a parte líquida onde do sangue. Ficam as nossas células de defesa, os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos. E aí, isso é que provoca o inchaço. O que provoca o inchaço é que os glóbulos brancos, no processo inflamatório, liberam, né, muitas substâncias. Essas substâncias fazem os vasos ficarem maiores, mais permeáveis. E daí o plasma, que você falou muito bem, que faz parte do sangue, sai pela parede do vaso e começa a inchar, né, toda a junta. Né? A junta fica inchada, o plasma que estava dentro do vaso passa para o espaço da junta. A junta fica inchada e causa o que nós acabamos de conversar, que é a rigidez matinal. Vírus e bactérias também provocam artrite e o Dr. Caio, infectologista, é assunto para ele. Vamos ver aqui nesse telão aqui, doutor? Então, que tipo de vírus e que tipo de bactéria pode provocar, doutor? Vamos ver aqui no telão. Eu acho que é importante também falar o seguinte, que não é, as artrites, elas são causadas por um problema imunológico que pode ter uma origem genética, mas também existem outras artrites que não são apenas infecciosas.
por exemplo, a artrite gotosa. Uma pessoa que tem gota, ela pode ter artrite. Um outro tipo seria a artrite psoríase. Pessoas que têm psoríase podem ter uma artrite psoriática. E, finalmente, as artrites infecciosas, que geralmente são causadas por vírus e bactérias. Algumas artrites causadas por vírus têm esse mecanismo que o Dr. Zerbini falou, que é imunoalérgico. Quando o vírus está dentro da articulação ou a bactéria está dentro da circulação, então é chamada uma artrite infecciosa, não à distância, não reacional, não imunoalérgica. Então, o vírus ou a bactéria entram na articulação, por exemplo, se você bater o joelho, se você colocar uma prótese de joelho, essa prótese pode infectar. Se você bater o joelho e ter uma porta de entrada para a bactéria na pele, ela pode ir caminhando e introduzir-se dentro da articulação, e até mesmo a gonorreia. A gonorreia é a causa principal de artrite infecciosa. Você tem uma gonorreia e o gonococo pode provocar uma artrite infecciosa. A gente está vendo a segunda tela, que é a parte, como a Mariana mostrou aí, da tentativa de recuperação do corpo. Tentativa de recuperação. A luta então, contra... Aqui são os glóbulos brancos que, ao estímulo, à presença de vírus e bactérias na articulação, o sistema imune lança glóbulos brancos. Os glóbulos brancos vão lá para tentar engolfar esses vírus ou as bactérias. Então, é uma luta entre glóbulos brancos e os agentes infecciosos. Agora, isso que o senhor falou, doutor Caio, da gonorreia, jamais imaginei que uma doença sexualmente transmissível poderia causar artrite. Pois é. É uma causa mais importante das artrites infecciosas, a gonorreia. Quer dizer que camisinha também previne artrite. A camisinha é importantíssimo para você não ter essa causa mais importante de artrite infecciosa. E aí, E a segunda causa é o estafilococo, que geralmente é provocado por próteses, né? E são estafilococos vindos de hospital. E aí é grave porque precisa de antibióticos por um período longo e antibióticos bastante fortes, pesados, para pegar esse estafilococo geralmente resistente. Doutor Caio, características externas na pele, aquela na pele, vermelhidão? Então, fica um calor, fica rubor, fica avermelhado, fica quente e fica edemaciado, fica inchado. Então você percebe que aqui tem alguma coisa grave. E dói bastante. Dor, rubor, ou vermelhidão e calor. Dor, rubor e calor. Três sinais fundamentais. Sinais fundamentais da inflamação de uma junta. Ou de uma inflamação em geral. Agora é importante lembrar também que esses vírus e bactérias, eles provocam uma destruição da cartilagem, da bolsa articular e provocam graves estragos dentro dessa articulação. Então, a gente tem que sempre prestar atenção na terapêutica que a gente vai usar. Fazer o diagnóstico, é infeccioso, tem vírus ou tem bactérias, saber que vírus e bactérias que está provocando isso, para a gente tratar adequadamente. Mais uma perguntinha de um internauta chamado Kevin Lin, do Rio de Janeiro. Há como evitar a artrite? Não há. Infelizmente não há como prevenir a artrite, a não ser que seja a artrite que o Caio citou agora, que é a artrite infecciosa. Né? Daí ele citou a gonorreia, citou infecções em prótese. Essas podem ser evitadas, mas a artrite reumatoide, aquela que nós comentamos... De causa genética. De causa genética, essa nós não conseguimos evitar.